E na pausa do café de hoje, a gente conversa com o médico clínico geral, residente em neurologia, João Vitor Nunes. Doutor João, bom dia, bem-vindo. O que é o AVC? Esse assunto é importante demais porque cada vez a gente vê mais pessoas com esse problema, que é acidente vascular cerebral e que a gente chama no popular de derrame. O que é ele? Porque cada vez mais pessoas estão adoecendo e tendo esse tipo de problema. Bom dia, Douglas. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante. O AVC, popular derrame, ele é a falta da interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, tá? Por conta do entupimento de uma artéria, tá? Que irriga o cérebro. Por que isso acontece? Normalmente isso acontece por conta dos fatores de risco, tá? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, que são aquelas taxas de colesterol elevada no sangue, que acaba acumulando placas de gordura nos vasos, principalmente nas carótidas, tá? Os vasos do pescoço que levam sangue para o cérebro. E essas placas elas podem se desprender pedaços e acabar entupindo uma região do cérebro, tá? Do vaso cerebral. Quem tem mais esse tipo de problema, doutor? Mais homens ou mais mulheres e por quê? A taxa é muito maior em homem, tá? Porém não tem uma diferença tão grande entre sexos. É mais relacionado por conta da falta de cuidado com as comorbidades, os problemas de saúde, a hipertensão, a pressão alta, o diabetes, o colesterol. O homem procura menos atendimento médico, se cuida menos, então a chance dele ter AVC é muito maior do que as mulheres. E o AVC tem vários níveis, né? Tem um que você paralisa um membro ou um lado inteiro do corpo, outro vai para a face, na boca. O que determina o que você vai ter durante o AVC e no pós-AVC é o quê? Os sintomas que vão acontecer dentro do AVC, ele vai depender muito da região que vai ter a isquemia. Afetada. Tá? Afetada, a região afetada, certo? Então, assim, pode acontecer uma fala mais embolada, uma alteração, a boca fica um pouco mais torta, perder força de um lado. Isso vai depender do tamanho da artéria do vaso sanguíneo que foi entupido, tá? Que foi interrompido o fluxo, e do tamanho da região do cérebro que foi afetada. Uma vez tendo AVC, você corre risco de ter outro ou outros ou não? Sim, esse risco ele aumenta, tá? Existe uma chance muito maior de você ter novos eventos após um primeiro AVC. Tá? Então a gente tem sempre que lembrar, surgir os primeiros sintomas de um AVC, procurar de imediato atendimento médico na emergência para ser avaliado por um médico clínico mesmo e aí ser encaminhado para um atendimento com um neurologista. E na prática, que sintomas seriam esses que eu tenho que buscar de forma imediata um posto médico perto da minha casa, um hospital de urgência, emergência? Isso é muito importante falar porque às vezes são sintomas leves, tá? Uma alteração da fala, a fala ficou um pouco mais embolada, a boca começou a ficar um pouco mais torta, começou a sentir o braço ficar um pouco mais fraco do que o normal. E isso a gente deve sempre salientar que procure atendimento médico, porque é um quadro muito importante. O AVC ele é uma das principais causas de morte hoje no Brasil e deixa muita sequela quando não tratado. Qual é a relação da pressão arterial com o AVC, com o derrame, doutor? Todos esses problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, eles influenciam muito dentro dos quadros de AVC, tá? A pressão arterial não controlada, ela aumenta muito o risco do indivíduo, da pessoa ter um quadro de AVC. Então, você que é hipertenso não pode subestimar nunca essa doença, porque pode ter uma relação muito grande de te levar a outras complicações. A gente não deve subestimar nenhum problema de saúde. É muito importante a gente frisar isso, principalmente hipertensão, diabetes e o colesterol alto. Doutor, a recuperação, ela depende da área afetada, do grau que foi aquele AVC? Em quanto tempo você volta à sua vida normal? Vamos lá. O AVC, a depender da região afetada, tá? O paciente pode ficar com uma limitação importante motora, tá? Então não tem uma recuperação, não voltar ao estado normal dele, certo? E isso vai depender muito do tipo de AVC que ele teve, da região afetada daquele AVC, certo? Do grau de extensão desse acometimento. E como é que se cuida disso? Você teve AVC, a gente vê muito falar, fazendo fisioterapia, tentando se recuperar. Tem, além da físio, um tratamento medicamentoso? Você toma remédio? Pronto. Existem 2 tratamentos, tá, do AVC. O primeiro deles é um tratamento de fase aguda, tá?
que é logo no início dos sintomas. Nas primeiras 4 horas e meia, existe um tratamento que a gente realiza, óbvio que tem todas as indicações adequadas, que a gente chama de trombólise, tá? Logo nas primeiras 4 horas e meia, nos AVCs isquêmicos, a gente usa uma medicação, que ele dissolve esse coágulo e refaz o fluxo sanguíneo para aquela região afetada do cérebro. E isso reduz normalmente os sintomas iniciais. Por isso a importância de correr logo para a unidade de emergência. Por isso que é importante correr para a unidade de emergência, para uma avaliação médica. Então, nas primeiras 4 horas e meia, você toma esse remédio e tem chance de ter menos sequelas. Consegue ter menos sequelas, Douglas. Passando esse período, se complica. Se complica um pouco mais. E aí, o trabalho seria de reabilitação. Motora? Isso, motora, como você colocou. Motora, fonoaudiologia, porque em alguns casos também fica com dificuldade para engolir os alimentos. E também existe a profilaxia secundária, tá? Que seria um tratamento secundário, um tratamento a longo prazo, que aí seriam as medicações tanto para hipertensão, para o diabetes, para baixar mais o colesterol e o uso do AS para poder ajudar a reduzir a chance de ter novos eventos. Doutor, para a gente fechar a nossa conversa, se o senhor pudesse dar um conselho, uma dica para quem está em casa nos vendo, nos acompanhando agora, qual seria no combate e prevenção ao AVC, ao derrame? A dica que eu gostaria de passar para todos é que não negligencie qualquer sintoma neurológico, tá? Qualquer sintoma que aparecer. A fala começou a ficar um pouco mais embolada. Dor de cabeça forte. Dor de cabeça forte. O braço começou a ficar diferente, mais pesado. Caso você tenha alguém próximo de você que você percebe que está começando a ficar assim, peça para ela dar um sorriso. Você vai perceber se a boca está começando a ficar um pouco mais torta, ela esticar os braços, se o outro braço não consegue levantar tão bem assim. E o sintoma ele surgiu de forma aguda, estava bem em um momento, nesse outro momento já não está tão bem assim, procure de imediato atendimento de urgência para ser encaminhado para a avaliação com o neurologista e tratamento. Nunca subestimar esses sinais, né, doutor? Nunca subestimar esses sinais. Gostaria só de reforçar um ponto também. O estado de Alagoas ele é pioneiro, tá? Dentro do Nordeste, com um programa que é o AVC dá Sinais. Excelente programa, reduziu muito os números de sequela de AVCs, de sequela pós-AVC, por conta exatamente desse tratamento inicial, tá? Os pacientes eles acabam procurando a unidade de atendimento, as UPAs, e de lá, através desse programa, tem um canal específico com 2 hospitais da capital, o HGE e o Hospital Metropolitano, que tem direcionado com a agilidade maior esses pacientes para realizar esse tratamento. Doutor João Vitor Nunes, muito obrigado e volte mais vezes aqui para a gente conversar. Muito obrigado, Douglas. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Até mais. Esse foi mais um Pausa do Café.